Olá! Começando mais um episódio e trazendo ainda mais informação para você. Eu sou a Ananda Leite, mentora de mães. Aqui no canal você encontra diversos assuntos sobre maternidade. Toda semana tem episódio novo. Vem comigo para o nosso Mãecast. Hoje vamos falar sobre como podemos educar nos dias de hoje. Ele é pai da Julie, cientista, pedagogo, se especializou no método Montessori na França, tanto para trabalhar com crianças do primeiro plano de desenvolvimento de 2 anos e meio a 6 anos, como para trabalhar com crianças do segundo plano de 6 a 12 anos. Já trabalhou com astronomia, astrofísica, desenvolvimento de software e palavras dele. Agora ajuda as crianças a terem a melhor educação nesse nosso lindo planeta. Trabalhou em escolas na França e atualmente trabalha em uma escola Montessori em Curitiba, a Casa Vida. Uma frase: minha vida é dedicada às crianças brasileiras. Seja bem-vindo, Felipe Roquette. Obrigado, Nanda. Obrigada a você pela tua participação, viu? Obrigada. E eu queria abrir já falando sobre esse tema que é pouco falado. A gente não fala muito sobre ele no Brasil, principalmente, né? Uhum. E eu quero saber o que é o método Montessori. Esse método Montessori, ele na verdade é uma coisa muito antiga. O primeiro livro da Maria Montessori, que foi a fundadora do método, é de 1909. E o Brasil ainda está descobrindo o que é. Para mim, ele é revolucionário. É uma maneira nova de enxergar a criança. É um modo de lidar no dia a dia, pode ser como mãe, como pai, como professor, com esses seres que estão nessa fase de infância, de uma maneira assim muito respeitosa, dando elementos que são muito importantes para eles se tornarem cidadãos do mundo. Então, a gente pode enxergar o método Montessori como um método de ensino dentro de uma escola, dentro de uma estrutura para ensino, mas a gente também pode olhar como uma filosofia de vida, como encarar esses desafios do nosso dia a dia, como mãe, como pai, né? Na hora de acordar, na hora de comer, na hora de levantar, na hora de tem um compromisso para ir, educar, como que a gente se comporta, como que a gente pode modificar a nossa casa para dar suporte. Então eu diria que o método Montessori, para mim, é uma nova forma, muito mais respeitosa, com muito mais amor, de olhar a criança. Nossa, muito lindo. A gente estava fazendo a abertura aqui e o Felipe até se emocionou, né. É, Eu queria que você me contasse um pouco da tua história, né, você fez método Montessori na França. Como que você chegou a né, como é que você escolheu: "Vou fazer agora o método Montessori do nada", assim, é, porque você veio dessa área de software, de cientista da computação, né, exato. então Então eu sou um cientista da computação, ainda tenho uma empresa nessa área, mas quando a minha filha nasceu, isso faz 9 anos, eu aquela famosa questão, né, que educação que eu vou dar para o meu filho? Que educação que eu vou dar para a Julie? E essa questão gerou dentro de mim um grande movimento. Fui fazer pedagogia, fui procurar métodos alternativos. O que eu sabia é que aquilo que eu tinha tido como escola, eu não queria para minha filha. E a partir disso eu comecei a pesquisar e eu estava disposto a criar algo novo. Porém, numa palestra do Gabriel Salomão em São Paulo, ele estava falando do método Montessori e meio que veio uma luzinha assim, eu falei assim: "Isso que ele está falando é o que eu acredito". E aí, a partir disso, já estava fazendo pedagogia, decidi, eh, entender mais o que era o método Montessori e no final fui para a França, tive que me preparar, né, financeiramente, os meus recursos, os meus projetos, a minha família. A gente se preparou todo para poder ir para a França e lá eu fiz o treinamento de professor Montessori. E esse treinamento mexeu muito comigo. Na verdade, eu sempre gostei muito de criança, então em festa de adulto, né, ou um encontro, tinha os adultos e as crianças. Eu sempre ficava com as crianças. Então, nessa mudança, nesse movimento, eu tive a oportunidade de expressar essa vontade que eu tinha de lidar com a criança. E quando eu fui para a França, eu descobri realmente quem é a criança. Eu digo que hoje eu consigo enxergar a verdadeira natureza da criança. Então, para mim é fácil, depois, né, de muito estudo, de muita prática, perceber o que que ela precisa, o que que tá faltando, ou qual é a postura que a gente tá tendo que tá levando a determinado comportamento. Então, tudo veio da minha filha, né. Os filhos, eles trazem uma mudança muito grande. E muito se fala, né, da maternidade e algumas vezes, né,
na paternidade isso também acontece. Isso que eu ia falar, a gente comentou sobre isso, mas, a paternidade também vem para transformar muitos homens, né. E a gente já comentou isso aqui em outro episódio com outro pai que a gente gravou, sobre a gente dar espaço também para os homens, né, a voz que os homens também precisam ter, com relação à educação, com relação ao que eles pensam, como eles agem, né, o que que eles podem fazer para melhorar. E é muito legal isso que você trouxe, porque realmente a paternidade te transformou, né. Foi através da tua filha que tudo aconteceu. Uhum. E assim, eu trabalho com muitas mulheres, né, eu trabalho com muitas mães. No meu treinamento eu era o único homem. Quando a gente fala de educação infantil, crianças de 3 anos, basicamente, são mulheres que têm, são pouquíssimos homens. E às vezes aparece um ou outro que tem essa atenção que nem eu tenho para a criança. E eu acho muito importante realmente incluir, mas eu sei que no dia a dia é um mundo tomado e assim, eu falo para as mães, eu falo assim: "Vocês estão fazendo o trabalho mais importante do mundo. Vocês estão cuidando das crianças, vocês estão cuidando do nosso futuro". Então, eu dedico hoje a minha vida para as crianças, porque é realmente importante. Eu acredito nisso e vivo isso. Então, esse trabalho que pode ser da mãe, da professora, do pai, de um educador, para mim, dentro da nossa sociedade, é o trabalho mais importante que existe. Nossa, cada não, gente, cada pessoa que senta aqui é uma troca, muito significativa pra mim, porque eu tô vendo o quanto que você tá emocionado falando disso, né. Inclusive a tua frase, né, de você se dedica às crianças. É isso, você quer transformar a educação. Se cada um fizer um pouquinho, se cada um ter esse olhar integrativo com a criança, o olhar de que a gente precisa realmente olhar a essência, a individualidade da criança, todo mundo vai estar fazendo um pouquinho. É a geração que a gente vai deixar para minha filha, para sua filha e para tantas crianças que precisam desse olhar. A gente quebrar muitos paradigmas, muitas crenças, muitos fluxos familiares e muitas coisas convencionais, inclusive nas escolas, que a gente vai falar sobre isso, mas o mais importante é a gente olhar para a criança, observar o todo, o quanto ela pode trazer para a gente de aprendizado verdadeiramente e o quanto a gente pode ensinar ela e preparar para o mundo. E essa sua fala, Nanda, é muito legal, porque a própria Maria Montessori, que foi quem criou o método, ela diz: "Eu não criei o método, eu observei a criança. A criança que me disse o que é o método". Então, essa humildade de que a natureza tem a sua própria inteligência, que essa fase que a gente chama de infância, ela tem leis que, muitas vezes são ignoradas por nós. E a Maria Montessori, o trabalho dela foi sentar, muitas vezes, foi sentar, observar e ver quais são essas forças invisíveis que governam a infância. Exatamente. Nossa, é muito lindo. E eu queria que você falasse assim, a Casa Vida, o que que é esse projeto? Porque junto à tua transformação da paternidade, você foi estudar, tá 3 anos, né, atuando na área, É, e aí veio a Casa Vida. O que que é esse projeto? é, quando eu mudei, né, de minha profissão, mudei o meu foco e fui para educação, o meu objetivo era montar uma escola para Julie, pra minha filha. Porém, o tempo de eu me preparar não foi tão rápido quanto o crescimento dela. Então hoje ela tem 9 anos e a Casa da Vida é para crianças de 3 a 6 anos. E até eu fiz os 2 treinamentos, então eu sei trabalhar com crianças de 3 a 6 e sei trabalhar com crianças de 6 a 12. E depois quando eu já estava, né, em escola e decidindo vir para o Brasil, que foi tudo na França, a Ju me falava: "Papai, monta uma escola de 6 a 12 para eu poder participar". Porém, a educação ela funciona como um ecossistema. Você tem que ter uma base sólida. Então eu posso começar uma escola às 6, 12, posso, mas o trabalho é um esforço muito, muito grande. O ideal é começar com 3, 6. E eu descobri que essa missão, né, que eu tinha em direção à minha filha, era mais do que só a minha filha, são para as crianças. E eu falo que são as crianças brasileiras, porque na França eu podia ter ficado. Os pais lá: "Felipe, não vai embora, por favor, fique. O que que eu preciso fazer para você ficar?". Os pais, né, da escola falando para mim, o diretor. Eu não podia tocar nesse assunto com a equipe pedagógica, porque eles começavam a falar: "Felipe, fica, fica". Mas eu sei, né, eu sinto no meu coração que esse trabalho que eu tenho é com as crianças brasileiras. E então, quando eu vim para o Brasil, eu sabia que eu ia ter uma escola para crianças de 3 a 6 anos. E inicialmente, né, motivado pela minha filha, mas depois por essa minha vontade de ajudar
as crianças brasileiras. Eu ia voltar para São Paulo, não ia vir para Curitiba, mas no final decidi vir para Curitiba. Tô adorando essa cidade, é uma cidade muito boa, muito legal. Que É, bom, é. fria. Mas a França é fria também, É, então sim. Tem um pouquinho de Europa aqui em Curitiba, né? tem, Então, tem. Então, assim, comparado com São Paulo, aqui é muito, muito bom. Então, decidi, fiquei 1 mês e meio, quase 2 meses procurando uma casa. Visitei 20 e tantas casas. E daí encontrei uma casa que a proprietária queria alugar para alguém que fosse fazer uma escola. nossa. Então, as coisas, desde que eu fui para a educação infantil, elas têm se encaixado muito bem. Então, encontrei essa casa, a gente modificou, reformou, adaptou. E a gente hoje está funcionando faz 2 meses e meio, Uhum. com 4 famílias lá na Casa da Vida. E a Casa da Vida é mais assim uma comunidade do que realmente uma escola. Então, essa ideia de horário, de escola, de um distanciamento, uma formalidade, isso não existe na Casa da Vida. Porque no final sou eu, como professor, a Jéssica também é minha assistente, que está lá comigo, o pai, a mãe, nós 4 trabalhando pro filho dessa família. Então é muito diferente, de uma visão, que a gente tem comumente nas escolas. "Ah, deixa seu filho aqui, eu cuido". Não, vamos cuidar junto. Vamos, enxergar junto quem é essa criança e o que que ela precisa. O que que a gente precisa fazer juntos para que ela se desenvolva. Então, não só é um método que foge muito do tradicional, mas esse modelo de negócio que a gente está montando, ele também foge do tradicional. Então, o semestre que vem eu falei para as famílias: "Vocês vão ter a chave da casa. Vocês vão ter a chave da casa da vida, porque ela também é de vocês". É claro que no dia a dia são só as crianças, mas a gente tem eventos, tem encontros, porque é importante, né. Quando a gente até pensa em criança pequena, isso é do Montessori. Crianças até 6 anos, ela não precisa de uma escola, ela precisa de uma casa. Então quem vai na casa da vida, entra e vê: "Isso aqui é uma casa". É uma extensão, né? É uma extensão. Então, a criança fala: "Ah, eu vou para a escola", ou "Eu estou aqui na escola", daí eu falo assim: "Você está na sua casa. Você tem a sua casa com seus pais e você tem essa casa também". "Ah, eu estou em casa". Então, a ideia de que a criança pequena precisa de uma casa, ela é vivida na casa da vida. Por isso que tem um nome, né. E até a gente estava almoçando nessa semana, né, daí o Daniel, ele falou assim: "Eu tô feliz aqui na casa da vida". "Felipe, você tá feliz aqui na casa da vida?" Daí eu falei: "Daniel, eu tô muito feliz". Daí depois ele perguntou para as outras crianças: "Você tá feliz aqui na casa da vida?" Daí: "Sim". Então, é um acolhimento diferente, é uma visão diferente também como modelo de negócio. Sim, e muito esse ponto que você trouxe é muito interessante, porque quando a gente fala de integração infantil, a gente fala de toda a rede de apoio para os pais, né. Então os pais, eles têm muitas vezes os cuidadores que são os avós, ou que são um babá, os tios, ou deixam com alguém da família. E a escola, quando se torna uma rede de apoio para essa família, faz parte desse todo, dessa integração. Não é só eu transferir a responsabilidade para a escola e colocar o meu filho lá e dizer: "Não, agora ele vai ser educado, agora eles vão ensinar, agora ele vai aprender tudo". Não é. Uhum, Tem que ter esse envolvimento. E nesse método é muito legal isso, porque você faz com que os pais participem da vida na escola, né, que não é uhum. uma escola, realmente é uma extensão do lar, é uma extensão do ambiente familiar. É. Tem que ter todo esse preparo para o mundo da criança, né. Muito legal. Então, assim, é um projeto que tem muito a ver com aquilo que eu acredito como vida, pra minha vida. Tem muito a ver com aquilo que eu acredito pra criança. E as pessoas que estão se envolvendo nesse projeto, que hoje não é só meu, né? A minha ideia não é eu trazer o Montessori dessa maneira para o Brasil, mas a gente criar uma comunidade de pessoas que acreditem dessa mesma maneira. E às vezes pouco importa qual é o método escolhido de ensino, contanto que seja em direção à criança, né? Trazer essa importância, esse olhar para aquilo que a criança precisa. Então, os pais, né, quando vão, eles se sentem super confortáveis. Até no último encontro que a gente teve, uma das mães falou assim: "Ai, a gente fez o encontro no sábado, né, aí chegou: "A gente pode voltar aqui amanhã?" De tão bom que é. É, de tão bom. Você tocou num ponto muito importante, né, que você quis trazer esse método para as crianças brasileiras, né, porque isso é muito comum na França. Esse método veio de lá e é É. muito comum.
Aqui tem poucas escolas. Como que a gente encontra uma escola montessoriana? O Montessori no Brasil hoje ele tem, na minha visão, uma confusão, porque para você aplicar ele na sua integralidade, você precisa estudar o método a fundo. Se você aplica uma parte dele, ele não tem o resultado que é esperado. E no Montessori a gente fala do adulto preparado. Essa preparação em direção a enxergar a criança, saber o que ela precisa e tudo mais. E aqui no Brasil, quando eu fui pesquisar os centros de treinamento de professor Montessori, eu não encontrei nenhum que fosse satisfazer o meu desejo. Então tem, né, tem em São Paulo, tem em Santa Catarina, tem centros de formação, mas eu não era aquilo que eu queria. E daí eu descobri que existe a AMI, que é a Associação Montessori Internazionale, que foi criada pela própria Maria Montessori, que é um organismo internacional, está muito presente nos Estados Unidos, tem no México, tem na Argentina, vários países da Europa, tem na China, tem no Japão, mas no Brasil não tem. Então, eu falei assim, eu quero esse treinamento. Então, o treinamento para mim foi transformador, que eu acabei curando também a minha criança interior no treinamento, porque é preciso, né? Muitas das nossas dificuldades, como pai, como mãe, como professor, são projeções que a gente faz da nossa infância, coisas que a gente não curou ainda. E o filho, né, o nosso filho, a nossa filha, ele traz isso muito forte. Então, quando tá indo tudo bem, beleza. Mas na hora que vem aquele estresse, a gente projeta muito da nossa carga emocional que não está resolvida, dessas questões do passado na criança. E eu Muito. decidi, muito. Eu decidi fazer o treinamento, um treinamento que fosse mais intenso, mais profundo, porque eu sei dessa importância. E nesse treinamento, eu vi o quanto ele é transformador. O nosso objetivo a médio prazo é trazer esse treinamento para o Brasil. Então, no Brasil, como a gente ainda não tem, isso é a minha visão, outras pessoas têm, pensam de outra maneira. Como no Brasil a gente ainda não tem esse treinamento com essa profundidade, os adultos que se preparam, eles não conseguem ter essa oportunidade que eu tive. Então, escolas como essa, como a Casa da Vida, é difícil eu falar que tem outras, né? Assim, Que tenha outra parecida. então eu também hoje eu trabalho muito com a Camila Isola, ela está há 27 anos nessa área de pedagogia e de Montessori. E assim, dá para contar nos dedos de uma mão as escolas que a gente acredita que estão aplicando o método nessa visão que nós Verdadeiro, temos. na íntegra, né? É, então é difícil. E assim, quem está em Curitiba, eu diria que tem sorte. Porque assim, eu gostaria de ter colocado a minha filha nessa escola. Então, quem tem hoje a oportunidade, que acontece? Quem conhece um pouco mais o Montessori, quem lê os livros da Maria, quem fez cursos, e quando vê a casa da vida, a pessoa fica emocionada. Tem até uma das mães, que quando eu cheguei, montei o projeto, falou, Felipe, você chegou atrasado, a minha filha já tem 4 anos, você tinha que ter chegado antes. Porque ela entende o valor que tem, e outras, né, mães, minha filha já tem 6 anos, então será que não dá para fazer o 6-12? Eu falei, não, agora eu tenho que fazer o 3-6, né? Tem que funcionar. Como que funciona? Porque eu sei que, assim, eu me especializei no primeiro setênio, né, então é de 0 a 7, que eu acredito que já começa, de 0, por quê? Porque a gente tem o período de esterogestação, que a gente, né, esse vínculo entre mãe e bebê, a gente já vai construindo ali, essa integração com a criança, até para os estímulos corretos, o que que a gente oferece, né, para o bebê, para que não venha uma descarga do mundo externo de informação Uhum. na cabecinha dessa criança. Então, desde o 0 aos 7 anos é o que eu estudei para que eu pudesse, né, aplicar junto às famílias, mas tem muito a ver com o seu, porque você colocou ali que é de 2 anos e meio Isso. a 6, de Uhum. 6 a 12, né. Isso. Então, o primeiro plano de desenvolvimento que a gente fala é do 0 aos 6 anos. No primeiro plano, a gente pode dizer que a gente tem 3 ambientes diferentes para as Eu crianças. chamo de setênio, né, você chama de É, plano. é, que é a nomenclatura do Montessori. Sim. Então, o idealmente, né, se a criança puder ficar com os pais até os 3 anos, é o ideal. Mas se não, né, fica os primeiros meses, né, com os pais. E daí, no Montessori, a gente tem o nido, que é essa primeiro ambiente para a criança. E o nido, ele vai até 18 meses. Então, vai 8 meses até 18 meses. Depois do nido, de 18 meses até 2 anos e meio, a gente tem a comunidade infantil. Depois da comunidade infantil, a gente tem o que a gente chama Casa das Crianças, que é de 2 anos e meio a 3 anos. E depois tem de 6 a 12
e 12 a 15, 15 a 18. No Brasil, que nem eu falei, a gente tá começando. Então, as pessoas que conhecem, conhecem mais o 3-6. Então, né, muita gente fala, cama Montessori. Assim, não vou falar que tá errado, mas é só um pequeno ponto dentro de uma grande rede de conhecimento. E a base que eu diria, né, pra quando a gente pensa em sistema educacional, a base é o 3-6. Porque idealmente fica com a mãe, quem pode, né, as famílias que podem, fica com a mãe até, né, 2 anos, 2 anos e meio, e daí entra para essa estrutura, a que a gente chama de casa das crianças, que no nosso caso, a nossa casa das crianças ganhou o nome de casa da vida. Nossa, mas assim, também há essa integração das crianças menores com maiores, então, nesse É, método. Então, exato, de 3 a 6 ficam na mesma turma. exato. Então, isso é base do Montessori. Então, se a gente falar escola Montessori, escola tem que ter isso. Então, se é para faixa de 3 a 6, é um ambiente, uma sala de aula, entre aspas, porque no Montessori não tem aula, né? Mas uma sala onde tem lá crianças de 2 anos e meio, 3, 4 e 5 anos. Quando ela tá fazendo 6 anos, ela pula pro segundo plano de desenvolvimento, e daí ela muda de sala. Porque aí entra a alfabetização, É, tudo, né? a alfabetização, até diferentemente de outros métodos, o Montessori diz que a criança aprende a se alfabetizar naturalmente a partir dos 4 anos. É diferente. Então, outros métodos falam mais tarde e tal, o método. A minha filha, isso é um relato pessoal como pai, a minha filha com 6 anos, ela pegava livros, 4, 5, 15 livros e lia. Eu nunca falei para ela ler livros. Nossa. Ela simplesmente tinha o interesse. Então, ela estava numa escola Montessori, ela aprendeu a ler. É, nisso que a gente considera essa idade natural do aprendizado da leitura e da escrita. E ela começou a ler. Então, até, né, às vezes ela, papai, eu vou ler um livro. Eu, tá bom, lê. Ah, papai, vou ler agora outro. Ah, vou ler. Eu, Ju, vamos fazer outra coisa? Sim. Mas no método, eu tô aprendendo o método Montessori com você, tá? Aham. Porque eu tenho a gente no plano de desenvolvimento infantil, né, a gente coloca Waldorf e tem alguns contrapontos, né, em vários métodos, Uhum. mas a gente acredita muito na antroposofia, né, então essa parte da integração da criança mesmo. Você trouxe um ponto sobre a alfabetização, né. A criança ela sim, eu acredito que a criança ela tem que aprender por interesse. Você despertar o interesse para que ela aprenda. Então a alfabetização faz parte de um setênio onde ela já inseriu o intelectual. Então, primeiro veio o cognitivo, sensorial, ela aprende equilíbrio, ela aprende a desenvolver habilidades, né. Então, todos o movimento do corpo, tudo, ela está Uhum. preparando esse corpo, maturando esse corpo, para daí ela desenvolver o intelectual. Uhum. E você tocou nesse ponto de 4 a 6 anos, né, dessa alfabetização. É, Vocês inserem no método, como é que é? As é. letras, números, a criança já tem contato com isso? Se a gente for pegar na base mesmo, quando a gente fala em alfabetização, a criança ela começa a se alfabetizar, isso de maneira geral, quando ela está na barriga da mãe e começa a ouvir os sons. Então, esse processo dela ouvir o som da voz humana já acontece na barriga da mãe. Ela nasce e ela começa a cada vez mais desenvolver todos esses órgãos. Então, de uma maneira apropriada para ela, a gente trabalha, por exemplo, um dos primeiros passos é os fonemas. Então, toda língua, né, português, ele é composto de um conjunto de fonemas. Com esses fonemas, são 32 fonemas, 31, 32. Com esses fonemas, a gente fala todas as palavras do português. Então, no Montessori, quando a criança tem 3 anos, a gente faz brincadeiras e a gente trabalha com os fonemas. Isso faz, Legal, isso, isso também é. isso faz parte da alfabetização. Então, com essa chave de compreensão dos fonemas do português, quando a criança tem perto de 4 anos, ela vai se interessar pelos símbolos que representam esses fonemas, que a gente chama de letra. Chama de dígrafo, né? Ou tem o LH, o RR, né? Então, ah, isso assim, que nem eu tô falando, é o Montessori. O Montessori, se você tem um ambiente preparado, a criança ela vai espontaneamente querer aprender os fonemas, as letras.
ela vai espontaneamente aprender a escrever e logo em seguida vai aprender a ler. Então a gente segue isso, que na verdade, quando a Maria Montessori observou as crianças, ela entendeu que a criança ia naturalmente em direção a esse aprendizado nessa faixa de idade. Então, com 6 anos, o nosso objetivo no Montessori é que a criança seja uma leitora completa. Que é mais ou menos isso que eu tô falando da Ju. Recitava poesia, cantava, escrevia, lia. Claro, da maneira dela, né? Livros que são adaptados para ela, mas que é um pouco diferente de outras metodologias. Então, no Montessori existe o que a gente chama de período sensível, né? Se a gente pensar na borboleta, tem um momento que a lagarta vai comer uma determinada folha, vai fazer o seu casulo, faz a metamorfose e se transforma numa borboleta. A Maria Montessori pegou esse termo, período sensível da biologia, e aplicou, a gente aplica na criança. Então, ela observando, ela descobriu que a criança tem períodos sensíveis para desenvolver algumas certas capacidades, certas habilidades humanas. E ela descobriu que para se alfabetizar é por volta de 4 anos. Então, ela naturalmente busca isso. Então, a gente não precisa forçar. E o que acontece? Nesse período sensível, ela aprende aquela capacidade muito mais rápido e com muito menos esforço. É sempre possível aprender a ler e escrever. Mesmo um adulto, né, analfabeto, ele pode conseguir adquirir essa capacidade. Mas no Montessori, quando a criança ela tá lá por volta dos 4 anos, ela está nesse ambiente que propicia esse desenvolvimento, ela aprende mais rápido, mais simples. Então, isso é característica do método. Isso é válido para a linguagem, para matemática, para os sentidos, para o toque, para a visão. Sim. É válido para tudo. Então, o ser humano, se a gente pensar ele como um animal, ele segue determinadas leis e nessas leis a gente encontra esses períodos sensíveis. Então, se a gente aproveita essas janelas de tempo, a criança ela aprende mais fácil, mais rápido, com menos esforço. Sim, é por interesse, não adianta, né. Para uma É, criança aprender, a gente tem que estimular corretamente e não colocar uma descarga de informação e de tudo que o mundo tem para a criança tudo ao mesmo tempo. exato. Então inserir diversas atividades na criança, extracurriculares, né, que Uhum. coloca em várias esporte é diferente do brincar livre, então muitas mães, né, chegam com: "Ah, meu filho faz natação, faz inglês, faz judô, faz isso, minha filha faz balé, faz isso". Tá, mas então vamos primeiro olhar para o seu filho, qual que é o tempo que ele está tendo para brincar livre? Porque isso eu quero que você É, comente sobre isso também, porque o brincar livre ele é muito importante. É assim. onde vem a comunicação, a Uhum. expressão, toda essa parte da criança integrativa, a gente deixa ela livre para ela criar. Então, eu vou contar um segredo aqui no Montessori. Num ambiente Montessori, numa escola Montessori, não existe aula, não existe tarefa de casa, não existe prova. A Os pais dão graças a Deus, né, que não existe tarefa de casa. O que que são os pais? Além de tem gente que tá trabalhando no home office ou híbrido, enfim. Mas, gente, pelo amor de Deus, uma criança de 3 a 6 anos, levar a lição para casa, não tem como. Então, isso para crianças mais velhas também, até criança de 11, 12 anos, é o mesmo princípio. Então, como é o funcionamento? O professor, eu no caso, lá na Casa da Vida, eu apresento o uso dos materiais, eu apresento a atividade. Então, tem uma atividade muito conhecida, chama Torre Rosa, que são 10 cubos, um maior que o Tom outro. e rosa? Torre Rosa, Torre rosa. Ah, Torre tá. Rosa. E eu apresento como usa esse material, Torre Rosa. Então, cheguei de manhãzinha, apresentei para uma criança. Depois, acabei essa apresentação, fui para uma outra criança e apresentei, por exemplo, uma criança de 3 anos, mostrei o quadro de botões, que é um quadro que tem lá 6 botões, a criança desabotou e abotou, que é mais fácil fazer isso, no quadro do que na própria roupa. Então, primeiro ela ganha essa habilidade, né, nesse material para depois integrar na sua vida. E daí depois vou fazer uma outra atividade, por exemplo, de música com outra criança, ou vou colher pinhão lá no jardim, eu vou apresentando. Quando a criança tá lá na Casa da Vida, isso a gente trabalha desde cedo. É ela que escolhe o que ela vai fazer. Então, nesse ambiente que é rico de atividades, para ajudá-la no seu desenvolvimento,
É a criança que tem o segredo para ela se desenvolver. Não sou eu. É ela que sabe o que ela precisa. Então, se a gente for levar um pouco para casa, né? Vamos levar para o nosso dia a dia como mãe, como pai. Eu quero que meu filho tenha uma boa alimentação. Ele chega lá na despensa, tem chocolate, 3 tipos de chocolate, tem bolo, tem não sei o quê. Então, quem que botou esse doce todo? Foi o pai, foi a mãe. Agora, se você põe verduras, legumes, frutas, coisas saudáveis, e a criança vai escolher, ela vai escolher um desses itens que, na verdade, todos eles são saudáveis. Então, você não precisa corrigir a criança para falar, não, não come muito doce. Você muda o ambiente, você põe alimentos saudáveis, e daí ela vai escolher o que ela quer. No Montessori, isso funciona para todas as áreas. Então, nesse conjunto rico de atividades que ela tem para fazer, é ela que sabe qual que é a atividade que ela precisa para se desenvolver. E na Casa da Vida a gente vai ter entre 30 e 40 crianças. Imagina que você está entrando num ambiente onde cada criança está fazendo a sua atividade. Não sou eu que estou decidindo o que ela tem que fazer. Porque ali todas as atividades são úteis para o desenvolvimento dela. Então, uma vai estar lá no quadro de botões, a outra vai estar na torre rosa, a outra vai estar regando, a outra vai estar cuidando do jardim. Então, todas aquelas atividades, elas nutrem o espírito da criança. Então, a gente prepara esse ambiente. A gente fala muito de ambiente Montessori. A criança se desenvolve a partir do ambiente. Então, a criança, nessa dinâmica, ela tem, às vezes, até a minha mãe me perguntou, mas quando que a criança tem o tempo livre? Eu falei, mãe, O tempo todo. da hora que ela chega, a hora que ela vai embora. Você encosta só um pouquinho o Aqui, microfone, por favor. Isso, mais um pouquinho, assim. alto Mais aí. perto. Aí, por favor. Então, a criança, ela tem o tempo livre o dia O inteiro. dia inteiro. Porque é ela que escolhe. Tirando, o almoço, que é todo mundo junto. Tirando a hora de ir embora, que a gente faz uma roda. A hora de cantar. Alguns pontos, assim, bem específicos. Ela tem, das 8h30 às 4h30, tempo para ela decidir. Quero descansar? Vai descansar. Quero sentar numa poltrona e ficar sentar na poltrona. Quero fazer uma atividade atrás da outra. Quero fazer colagem, recorte, torre rosa. Faça. Quero trabalhar com sinos, música. Faça. Quero trabalhar sozinha. Trabalhe sozinha. Quero trabalhar com com um amigo. Trabalhe com outro amigo. Quero ficar só observando. Fique só observando. Então, a capacidade de escolha, porque hoje a gente vê muitos adultos que não sabem escolher. Tem muita dificuldade de escolher. Você pergunta para o adulto qual é o seu sonho, o que você quer na sua vida, o que é importante para você, o que você escolhe. A pessoa muitas vezes não sabe. Ela não sabe escolher o que ela quer para a vida dela. Essa capacidade de escolha, ela vem desse período. A criança pequena, ela vai fortalecendo esse músculo, essa força de vontade nas coisas que são simples. Hoje eu vou fazer recorte, eu vou descansar. Vou trabalhar na torre rosa, vou fazer o quadro de botões. A partir desse músculo que ela vai exercendo ao longo do dia, dos dias, dos anos, ela vai se tornar um adulto que sabe o que quer, que sabe o que é importante. Então, até extrapolando, né, adulto, criança, as capacidades hoje que um adulto precisa ter para ser bem-sucedido, e eu falo bem-sucedido não é financeiramente só, espiritualmente, relacionamentos, família, também financeiramente. Essas capacidades para um adulto ser bem-sucedido, a gente cultiva na infância, vem da infância. Então, muitas dessas questões que a gente falou um pouquinho, né, essa projeção que a gente faz, né, com os nossos filhos, vem da nossa infância, por a gente não ter tido a oportunidade de fortalecer, por exemplo, a nossa autoestima. Qual é o meu valor? Quanto que eu valo? Quanto que eu estou me considerando na minha própria vida? Quanto eu estou cuidando de mim? Será que eu estou me dedicando tanto aos outros que... às vezes eu pergunto para a pessoa, quem é a pessoa mais importante para você? Felipe, com certeza é o meu filho. São meus filhos. E daí tem aquela imagem que a gente usa. No avião, você está pegando o voo, e a comissária de bordo, o comissário de bordo fala, em caso, né, de despressurização, máscaras de oxigênio vão cair, né? E o que ele fala? Ele fala assim, põe primeiro na criança e depois em você? Não, tem que cuidar de você. Então, ele fala, põe a máscara primeiro em você, põe oxigênio para você respire, e daí você vai ter condições de botar a máscara no seu filho, no primeiro, no segundo, na outra criança. Então é muito importante ter o valor correto. E esse valor, essa autoestima, vem dessa fase, né? Autoestima,
concentração, entusiasmo, com essa capacidade de focar num objetivo, de ter calma, de lidar com o erro. Então, isso tudo vem aí dos 2 anos e meio, 3 anos, até antes, né? Então, quando eu falo que as mães, os pais, os professores, eles têm a missão que é a mais importante que eu considero dentro das profissões que a gente tem, é porque ali a gente marca a vida daquela criança. Ali Exatamente. a gente vai criar possibilidades ou obstáculos para ela. Então, a gente sempre faz com muito amor, né? Sabendo Montessori ou não sabendo Montessori, indo por outra filosofia, os pais, né, as mães, quem que a gente mais ama? São os nossos próprios filhos. Então a gente faz com amor. Mas esse amor, com esse ganho de conhecimento, né, do que é importante para a criança, vai gerar um futuro diferente para o nosso Brasil, para o nosso filho, Com certeza. para o nosso bairro, para nossa cidade, para o nosso estado, mas para o nosso Brasil. Maravilhoso, maravilhoso, Felipe. É isso mesmo. É o que eu acredito também. As crianças, com tudo isso que você falou, a gente consegue equilibrar o estado anímico da criança, fazer com que a criança adquira a habilidade de pensar. Porque a gente insere muitas coisas no dia a dia da criança, a gente insere várias atividades, igual eu falei, extracurriculares, a gente vai inserindo porque a gente acredita que se a criança falar todas as línguas, se a criança aprender a ler rápido, se a criança ela vai ser um super-humano. Uhum. E não é assim que a gente ensina e educa. Quando a gente fala de autonomia, empoderamento, criatividade, concentração, a gente prepara essa criança para lidar com as pessoas no mundo, mas a gente prepara para o principal, como que ela vai servir para o mundo. Porque você serve, eu sirvo, todo mundo serve. Uhum. E quando a gente ensina a criança a servir de um modo geral, falando sobre tudo, em diversas profissões. Se eu sou médico, se eu sou engenheiro, se eu sou qualquer profissão, todo mundo serve todo mundo, o tempo todo. Então, isso é fazer com que a criança adquira a habilidade de pensar e o principal, ter o controle emocional. Uhum. Exato. Porque você equilibra, né, o estado anímico da criança, faz com que a criança se concentre mais, qual que é a habilidade que ela tem mais para se desenvolver no dom que ela recebeu, porque cada um tem um dom. Eu tenho uma habilidade que pode ser tão parecida quanto a sua, mas você com certeza tem outra que eu não tenho. Nós somos seres individuais, essência individual. Então, isso é integrar. Até uma coisa que um item que existe no mundo Montessori, a gente chama de educação cósmica e tarefa cósmica. Primeira vez que eu vi isso, eu achei uma coisa assim meio, nossa, cósmico, né? Eu Sim. nunca ouvi falar. E é bem simples o conceito de tarefa cósmica, que é ligado a isso que você está falando. Então, todos os elementos no universo têm um papel. Sim. Do átomo, a pedra, a Você tá planta. falando de trimembração, né? Eu não Porque sei. porque quando a gente fala a gente tem essa diferença, né, criança cósmica e criança terrena. Criança pobre de fantasia e rica em fantasia. Criança cabeça grande e criança cabeça pequena. Não tem relação com o físico, tá, gente? Tem relação com a individualidade e a essência da criança. Quando eu falo pobre em fantasia, não significa que uma criança ela não tem criatividade ou ela não sabe fantasiar. Não, nada a ver. Existem alguns pontos que a gente analisa e observa a criança que na individualidade dela ela tem. E o que que isso traz? Traz com que a gente saiba lidar com aquela criança. Então, uma criança cabeça grande, por exemplo, é uma criança que ela pouco se concentra no que você está falando. Quando você está falando com ela, ela já está olhando, ela olhou a borboleta, ela já dispersou. Ela não consegue se concentrar. Então, como é que você traz essa criança, né? Você consegue conversar com essa criança. Ela é uma criança que corre o tempo todo. Ela é mais agitada, mas ela não consegue se concentrar. E uma criança cabeça pequena, ela já observa mais. Ela fica observando. Então, não tem melhor ou pior. Existe a individualidade da criança. Cada criança é uma e eu tenho que saber lidar e observar, né? Então, nessa Como tarefa é que é a cósmica. tua tarefa cósmica? Então, tudo no mundo tem um papel. Todos os elementos do universo têm um papel. Então, se a gente pegar a planta, ela ao mesmo tempo consome o gás carbônico e nos dá oxigênio. Dá sombra. Desde os elementos, né, sem vida, que nem eu falei, né, a pedra, e os elementos com vida. E isso é válido para cada um de nós. Então, eu tenho um papel no mundo, eu tenho uma tarefa cósmica. Tem algo que eu posso contribuir. E a gente trabalha isso com as crianças desde pequeno. Então, até contando uma história
Da última sala que eu estava na França, eu trabalhava com crianças de 6 a 9 anos. E daí teve a Brooklyn, que ela falou pra mim: "Ah, Felipe, eu quero fazer um projeto", a gente trabalha muito com projetos nessa idade, de 6 a 12. "Felipe, eu quero fazer um projeto que eu quero salvar as panteras, não sei se eram brancas, as negras". "Tá bom, vamos montar um projeto". Então, a gente montou um projeto onde eles fizeram cookies, venderam e o dinheiro, né, foi revertido para uma instituição que cuida lá das panteras. Então, eh, naquele momento em que ela teve essa ideia e a gente criou esse projeto, ela viu que ela pode impactar, que ela pode cuidar, que ela pode ter uma influência no mundo. Porque no final a gente doou 10, 14 euros, acho, né, pra WWF. Mas a gente doou 14 euros. E esses 14 euros que a gente doou veio do trabalho de 2 crianças, de 6 anos. Então, assim, elas foram capazes de pegar um dinheiro emprestado, fazer as cookies, vender, devolver o dinheiro inicial. E aí tem matemática, tem linguagem, tem milhões de coisas envolvidas na educação. Isso foi dentro de uma sala de aula, né? Foi comigo. E depois esse dinheiro a gente mandou para a instituição que cuida das panteras. Então, ela vai experimentando esse papel, assim, eu influencio o mundo. E a gente diz que dentro de uma sala de aula Montessori existem 3 regras. É muito simples. A gente fala para as crianças, você precisa respeitar a si, respeitar o outro e respeitar o ambiente. E a palavra respeitar a gente pode mudar por cuidar. Você tem que cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente. Dentro disso, ela é livre para fazer o que ela quiser. Trabalhar, ler, descansar, pouco importa. E quando a gente tem um ser humano, quando a gente tem um adulto que respeita e cuida de si, que respeita e cuida do próximo, que respeita e cuida do mundo, a gente tem um cidadão que vive com uma harmonia muito maior, porque ele tem uma consideração e uma empatia muito grande. Então, esse modelo de comunidade que o Brasil vive hoje, olhando, né, pelo Montessori, nada mais é do que um resultado da educação que a gente teve. Então, se a gente quer mudar a nossa comunidade, se a gente quer mudar a nossa sociedade, é importante que a gente mude isso que começa a se formar com a criança pequena, no primeiro plano de desenvolvimento. É ali, tá na base, né? Tá na base. Não adianta, a gente precisa resgatar essa educação, essas crianças que já viviam. Antigamente, as crianças viviam em comunidade, tinha sempre os parentes próximos, as mulheres tinham 10, 12 filhos e tinha essa integração. As crianças brincavam no quintal, a vida era mais sofrida? Era. Mas a gente precisa resgatar essa essência lá de trás. Trazer um pouquinho do que essas crianças, né, tinham de livre, de acesso à comunidade mesmo como um todo, o quanto as pessoas se ajudavam. Sempre tinha uma prima, um tio que ajudava, uma rede de apoio maior. Hoje, o que acontece com as crianças? Ficam em apartamento, na frente de telas. Muitas vezes essa mãe não tem uma rede de apoio, é uma mãe solo, é uma mãe que está exausta, não tem ajuda. A gente não preci a gente tem que olhar o todo mundo está servindo a todo mundo, é isso que eu volto a falar, né. Uhum, uhum. E a gente precisa olhar para isso e falar: "Nossa, como é que eu posso ajudar essa mãe? O que eu posso fazer pelo meu vizinho? O que eu posso fazer por aquela pessoa?". E quanto mais a gente falar nessa educação, mais pessoas a gente vai transformar, mais lares a gente vai entrar. E é nisso que eu acredito. E tanto que um dos objetivos do nosso projeto, porque é criança, óbvio, focado em criança, mas quem cuida da criança hoje é a mãe. É a mãe. É a mãe que cuida da criança, muitas vezes. Um pai ou outro, às vezes tem, mas muitas e muitas vezes é a mãe. Então o nosso projeto tem também, essa visão, sabe disso, porque eu falo o dia inteiro eu conheço mãe todo dia, porque tem o Instagram, tem o canal no YouTube, todo dia eu conheço uma mãe nova, né. "Ah, Felipe, tem isso, obrigado. Será que dá pra fazer isso? É um conteúdo assim, um vídeo assado". Então, é a mãe. E tem o pai, né, o pai é importante também, mas hoje no dia a dia é a mãe. Então um dos nossos objetivos é dar suporte para a mãe, ajudar a mãe a cuidar dos seus filhos. Então a gente não pode cuidar de todas as crianças, mas a gente pode criar conteúdos que ajudem as mães. A gente até criou um treinamento que vai ser mês que vem, em julho, para ajudar as mães. Então
eh, muito, né, das nossas questões vem desse julgamento interno, a gente se separou como família, então a gente não conta os nossos problemas, as mães acabam tendo um julgamento muito grande, ah, não tô fazendo certo, não tá dando certo. Eh, essa rede de apoio falta muito, é É muito falho, presente. porque muitas vezes esse julgamento e essa competição vem de outras mulheres, né. Vem, Vem de outras mulheres mães. vem. E aí fica essa competição, de quem faz mais, quem faz menos, e É, assim eu começo a te intitular e dizer que você não é uma boa mãe. é, E essa mãe, ela começa a se culpar. É um começa. ciclo É, eterno, então, quando a gente fala de rede de apoio, a gente coloca isso também, a educação, a escola, todo esse apoio que tem que ter para preparar uma criança para o mundo. Uma criança, ela não é só da mãe. hum, A criança, todo mundo tem responsabilidade sobre essa criança, a sociedade como um hum, todo, o pai, a mãe, os avós, os tios, todas as crianças todas as pessoas que essa criança convive têm a responsabilidade de educar aquele ser humano, não é só a mãe. é. Então, né, Então a gente é preciso que a nossa sociedade ajude mais a mãe. Sim, pra mim isso é muito, ó, muito muito forte, importante. Tem uma muito. frase da campanha Maia Furtacor, que eles aquelas meninas maravilhosas, idealizadoras da campanha, que colocaram que só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. Hum, exato. E isso é muito importante, muito. É uma conexão gigantesca que a gente precisa se unir, se abraçar, se acolher, porque o acolhimento está aí. A gente trazer como é que eu trago essa educação, né, como é que eu integro essa família, como é que eu mostro para ela que o ambiente vai melhorar se eu não cuido dela, Exato. né. E então, numa parte do nosso projeto é essa, ajudar as mães, porque Muito legal. é no momento que quem cuida da criança entende melhor como a criança se desenvolve, e às vezes são coisas simples que a gente pode fazer em casa. Então, ah, meu filho não ajuda a botar a mesa, mas se a gente entender que ele vai ajudar quando o prato for do tamanho da mão dele, quando o armário onde estão os pratos ele consegue alcançar, ou o lugar onde ele vai lavar a mão ele consegue acessar sozinho. Quando a gente começa a entender que é o ambiente que vai ou bloquear ou ajudar a criança a se desenvolver, a gente está ajudando essa criança através dessa mãe. E eu digo, cada vez que a gente consegue tirar uma responsabilidade nossa, então, no momento que o meu filho começa a comer sozinho, eu não preciso mais dar comida na boca dele. É uma tarefa a menos que eu tenho que fazer. E a infância nada mais é do que um caminho de independência. Então hoje aqui, né, daí eu e você somos adultos, nós sabemos fazer tudo. A infância, ela vem para isso. A infância ela serve para a criança adquirir essas habilidades, essas capacidades para ser independente. E para cada faixa, para cada plano de desenvolvimento, é uma independência diferente. Então, na hora que a gente ajuda a mãe a ter menos trabalho, dando, né, as condições para a criança adquirir essas responsabilidades que uma hora ou outra ela vai ter, a mãe vai ter menos coisa para fazer e mais tempo para cuidar de outras coisas, às vezes mesmo dela. Então, nosso objetivo também é ajudar as mães. E tem coisas simples, tem coisas que são complicadas, coisas que são ligadas ao nosso emocional e tudo mais, Sim. que são difíceis, não é um vídeo no YouTube que vai resolver, mas tem coisas do dia a dia, coisas práticas que a gente consegue mudar na nossa casa, que vão dar um alívio para essa dinâmica familiar. Eu queria te perguntar sobre isso, né, como é que na prática a gente consegue aplicar o método Montessori em casa? É. Então, que nem estava falando, existe o conceito de ambiente preparado. A criança, ela se desenvolve através do ambiente. O ser humano se desenvolve, os animais se desenvolvem. Então, se a gente pensar na planta, a planta, de repente, tem um vasinho de planta lá em casa, daí começa a folha a ficar seca, fica murcha. Aí a gente não briga com a planta, fala assim, mas pô, é a terceira folha que você tá deixando murchar. O que que acontece com você? Não, a gente não briga com a planta. A gente vai ver, falta água, falta luz, ou tem muita água, ou tem muita luz. A criança é exatamente a mesma coisa. É o ambiente. O ambiente vai ajudar ou atrapalhar. Então, que eu posso. Se tem algo que não está funcionando dentro de casa, então vou pegar um exemplo, né?
Isso a Ju já tinha 6 anos. Eh, Falei: "Ju, vamos ao mercado". E ela falou assim: "Não quero ir". Eu pensei assim: "Mas como ela não quer ir? Isso é uma tarefa vital, comprar comida". Eu falei: "Tá bom, ela não quer ir, então não vamos ao mercado". E daí a comida começou a acabar. Começou a acabar e daí: "Ah, papai, eu tô com fome". "Pode comer, é o que tem". "Ah, não tem nada que eu quero". É curioso, né, não tem nada que você quer. E a gente já tinha, né, lista de supermercado, às vezes ela ia comigo. "Ah, papai, eu acho que a gente precisa ir ao mercado para comprar". "Ah, agora você quer ir ao mercado". Então, eu mudei o ambiente. E esse ambiente em si ajudou ela a entender que a gente precisa ir ao mercado. Eu citei um exemplo, assim, do meu dia a dia, foi uma sacada que eu tive na hora, isso ajudou. Ela entendeu que supermercado faz parte do na da nossa responsabilidade como ser humano, né, ir ao mercado ou colher, né. Então Sim. se o meu filho também, ele não tá guardando as roupas no armário, eu gostaria que ele arrumasse a cama dele, que ele guardasse as roupas no armário, ou que ele acordasse na hora certa, mas ele tem despertador, ele sabe ler hora, o armário para ele guardar as roupas é acessível, ele consegue abrir a porta, a prateleira é da altura dele. Então, o conceito de ambiente preparado é um excelente ponto para a gente começar a cuidar das nossas crianças e dar essas chaves de independência. E se a gente olhar, a gente observar o dia a dia da nossa criança, a gente consegue ter alguns insights, algumas ideias do que funciona e do que não funciona. Então, ela não pega o chinelo dela porque o chinelo fica numa sapateira que tem uma porta que ela não tem força para abrir. É simples. Então tem coisas que são bem fáceis. Então a gente modificando o nosso ambiente, que a gente falou, né, da cama Montessori, isso é uma das coisas. Então, colocar uma cama onde ela consiga entrar e sair, isso é um. Então, um copo de água, uma garrafa de água, onde ela consiga pegar, um copo onde ela consiga pegar, onde ela consiga se servir. Então, eu preciso ficar servindo água para ela, porque talvez na minha casa ela não consegue se servir sozinha. E se eu mudar o ambiente de tal maneira que ela consiga se servir sozinha? Daí é uma responsabilidade a menos para mim. Então, essa ideia de ambiente preparado é um excelente meio para a gente começar a aplicar Montessori em casa. Muito legal. Na prática, a gente também vê algumas coisas, alguns elementos, né, da criança, por exemplo, quando fala de Montessori, os brinquedos, né, geralmente são de madeira. As crianças têm contato com mais coisas que vêm da natureza, né? Inclusive tem aqueles quadros sensoriais, né, É, que é feito com coisas que vêm da natureza, madeira, lã, folha, tudo que a criança possa integrar ali, olhar aquela parte integrativa das coisas que vêm da natureza mesmo. Não só o plástico, a pilha, coisas que já vêm prontas para a criança. Essa desconstrução dos brinquedos fazem com que a criança também se é. desenvolva. E a gente está acostumado a quê? Comprar tudo pronto. Você vai lá e compra um brinquedo, coloca a pilha, o robô grita, anda pela casa inteira, a criança não consegue interagir direito com aquele brinquedo, porque o brinquedo já faz tudo. Ela enjoa muito rápido e o que que os pais fazem? Compram outro brinquedo. E assim a gente vai indo, a gente vai alimentando isso, né. Então alguns elementos que eu percebo, ó, o espelho, por exemplo, a criança precisa olhar para a própria imagem, precisa ter um espelho, né, no quarto. Como é que faz, assim, um quarto montessoriano para criança? Então se a gente pensar na criança pequenininha, vai 2 anos, um colchão que fique acessível, normalmente no chão. Isso que você falou, um espelho para ela poder se ver, super importante. A criança que está aprendendo a andar, se ela tiver uma barra para se apoiar. A Ju, numa época, ela não queria se arrumar, pentear cabelo. Então a gente construiu no quarto dela um cantinho da beleza. E daí, porque ela não tinha esse cantinho, ela não tinha esse lugar pra se arrumar. E daí, às vezes antes saia, papai, eu vou lá pentear meu cabelo. Então lá tinha o pente, tinha o elástico, então a gente construiu um cantinho da beleza. Então a gente vai adaptando, né, o quarto, o armário, a cama, fui ensinando ela a usar o despertador, a ler as horas, e a gente vai dando essas chaves de compreensão. Isso é bem simples, é bem fácil e não exige muito esforço dos nossos traumas, da nossa parte emocional. Então, assim, realmente, se a gente for focar no quarto da criança, é um excelente começo. Na cozinha, de repente, tem uma bancada para ela acessar a pia, para ela ajudar a lavar a louça, botar a louça para secar. É um excelente. Inclusive para higiene pessoal, né, então aquelas
aqueles degraus que a Sim. gente coloca na beira da pia, é muito importante que a criança consiga subir para pegar, né, a É, própria escova, abrir a torneira, tudo isso a gente olha isso, "Ai, ela vai só pegar a escova e escovar o dente", não, é tão importante a autonomia que a gente gera para a criança, tão importante esse empoderamento, porque aí a gente constrói a pessoa, a gente está inserindo elementos, é. né. E até dos materiais que você falou, né, a gente dá muita coisa de plástico pra criança. Uhum. Então, lá na casa da vida, e na minha casa também era assim, os copos são de vidro. Qual a diferença? O copo de plástico cai no chão e nada acontece, ele não quebra. O copo de vidro cai no chão e quebra. Eu não preciso falar para as crianças: "Você quebrou o copo". Quando ela deixa o copo cair, o copo fala: "Eu quebrei". Isso é um aprendizado. Isso faz com que ela tome mais cuidado. Então, isso é um outro conceito do Montessori, dá para fazer um podcast só para falar disso. É o controle de erro. Então, o próprio ambiente tem um controle de erro. Eu não corrijo a criança. Eu não preciso corrigir a criança. O copo vai ajudar a criança a se corrigir. Porque ela vai deixar cair no chão um dia e vai quebrar. E ela vai ver o que vai acontecer. O próprio material dá esse retorno para ela. Vamos limpar, vamos cuidar. E a próxima vez que ela for segurar o copo, ela vai saber. Se eu deixar cair, ele vai quebrar. Não foi o Felipe que falou. Foi um outro adulto que falou. Foi o ambiente que me mostrou. Porque no dia a dia, né, quando somos adultos, a vida nos mostra. E muitas vezes na infância, a gente tira essa possibilidade. A gente cria um ambiente muito artificial. Então, a gente tira essas respostas que o ambiente pode dar para a criança para que ela aprenda. Porque, como adultos, a vida às vezes vai dar o parabéns e às vezes vai dar um tapa na cara. Então, essa dinâmica para interagir com o ambiente e o ambiente de uma forma lúdica, adequada para a criança, vai mostrar o que ela pode fazer de melhor. É maravilhoso, né. O método Montessori realmente ele tem vários pontos que, assim, eu sou muito curiosa, né, então eu Aham. pesquiso muito. Existe um outro método também que é como que é o nome? É Pickler? Pickler. Que fala também, é muito parecido. É, O Waldorf, você está falando algumas coisas, eu que estudo essa parte de aham. antroposofia e metodologia Waldorf, eu sei que tem algumas coisas parecidas, mas você sabe como que é esse e É. O a Pickler, ele diferença? tem essa parte de independência, tem a parte de material, mas assim, quando eu estudei um pouco da história do Pickler, surgiu primeiro o Pickler e depois veio o Montessori. E daí tem coisas que são comuns aos 2, e daí naquela época, né, algumas escolas acabaram substituindo o Pickler por o Montessori, que vinha, digamos, com mais elementos, com uma ideia mais, clara daquilo que o Pickler trouxe. Mas que nem eu falei, assim, o Brasil é bem desconhecido, então tá usando Pickler, usa Pickler, tá usando Montessori, usa Montessori, tá usando Waldorf, vai usar No Waldorf. Brasil não tem essa cultura de escolas com esses métodos, né, impressionante, é mais na Europa, a gente não vê muito as pessoas falando, as pessoas nem sabem. E além do que existe o preconceito, as pessoas acham assim: "Ah não, meu filho não vai estudar nessa escola porque ele não vai aprender nada, eu vou colocar naquela lá que é a melhor, que tem isso, que tem aquilo". Mas gente, pelo amor de Deus, como é que a gente prepara? Me fala sobre isso, como é que a gente prepara uma criança para o mundo no método, qual que é a diferença do método convencional que a gente vê na grande maioria e para esses métodos? É. Basicamente para mim, né, daí eu falo da minha experiência como aluno, minha escola me preparou para o vestibular. Fez você decorar? Decorar, fazer prova, colando. Então, o vestibular não é a minha vida. Vestibular não faz com que eu tenha bons relacionamentos. Vestibular não me dá uma carreira, não me dá uma satisfação pessoal de fazer aquilo que eu tô amando. Da onde que vem isso? Vem da capacidade de escolha, vem da minha capacidade de concentrar os meus esforços naquilo que é importante, vem da minha capacidade de dar o valor certo para mim, da minha autoestima. E onde que se trabalha isso na educação, tradicional, pelo menos na minha visão, na minha experiência, não tem, ou tem pouquíssimo. No Montessori, a gente foca exatamente nisso. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar o desenvolvimento humano, do adulto mesmo. Então, já estudei muito essa ideia, o que que é preciso para ter sucesso, né? Como adulto, o que que é preciso, né, para ter bons relacionamentos, para saber se comunicar, para ter um bom negócio.
quando eu descobri o Montessori, eu fiz essa ponte. Isso que o Montessori dá são exatamente esses elementos que a gente precisa na hora que a gente é adulto. Então, talvez no Montessori, a gente não vai ter uma habilidade X ou uma habilidade Y, mas se aquela pessoa, ela tem capacidade de concentração, tem força de vontade, sabe escolher, ela vai aprender a língua que quiser, ela vai entrar no emprego que quiser, ela vai construir o negócio que ela quiser. Porque esses elementos são base. Então, o Montessori, quando traz essa independência daquele ser humano que sabe o seu papel no mundo e que se dedica para aquilo que é importante para ele, respeitando a si, respeitando o outro e respeitando o mundo. E na sua individualidade e essência, né? É. Como é que a gente traz para os pais hoje? Existe um curso que os pais podem fazer de Montessori para poder aprender mais sobre esse método e de repente, né? Ah, eu me identifiquei, eu quero colocar numa escola, pesquisar. Como é que faz? Então, hoje a gente tem o nosso canal no YouTube, a gente introduz muitas coisas do Montessori. A gente acabou de terminar um curso de introdução à alfabetização, com foco naquilo que a gente pode fazer em casa. Além dos nossos canais, né? Porque a gente também tem um podcast, tem o site. Tem o Gabriel Salomão, que é uma excelente pessoa no mundo Montessori, que divulga muito. Tem alguns treinamentos aqui no Brasil, tem algumas coisas online que você pode fazer. Tem um curso que a gente vai lançar provavelmente mês que vem, que chama Minha Casa Montessori, para ajudar mães e pais para conseguir entender exatamente o que é ambiente preparado e o que pode fazer em casa para aplicar Montessori. Presencialmente não tem muito. Tem um treinamento que a gente vai fazer que é ligado à parte emocional, então que é em julho, chama Germina Brasil, que vem até do germinar, né? Tem um pezinho aí na Que antroposofia, legal, sim. por causa da Camila Isola. Então, tem bastante conteúdo, bastante. Tem algum conteúdo online que a gente pode buscar. Tem o nosso Instagram para quem quiser seguir, saber. E eu diria assim, tá procurando uma escola Montessori, você tem sorte se você tá em Curitiba. É, exatamente. Mas não tem muito no Brasil, Não, não tem não muito. tem. Então, e assim, se a sua vida é dedicada ao mundo infantil, se você se identificou com Montessori, eu diria o melhor caminho é se preparar para fazer um treinamento de professor Montessori da AMI, da Associação Montessori Internacional. Talvez demore um pouco, não vai ser esse ano, talvez vai ser outro ano, daqui uns 3 anos, mas quando você fizer, vai modificar lá no fundo da sua criança interior, algo que vai mudar a maneira como você vive e como você lida com as crianças. Então, se tem um treinamento, uma formação que eu recomendo é essa, que hoje, infelizmente, ainda não tem no Brasil. Você toca nesse ponto, né, muito importante sobre criança interior. Como que diante de uma, educação que não estou dizendo você, né, mas vocês no geral, né, as pessoas no geral, se tiveram uma educação muito dolorosa, muito autoritária, uma educação onde não conseguiam, né, não tinham voz. Uma criança, ela precisa ter voz dentro de casa, né. A gente precisa ouvir as crianças, porque a gente não ouve, a gente não observa, a gente trata as crianças como robô no automático. Agora come, agora dorme, agora toma banho, agora faz isso, agora vai para a escola. E na rotina a gente esquece de introduzir a parte mais importante, que é a conexão. A conexão e o olhar verdadeiro com a criança. Uhum. Então, diante de uma educação que eu tive dolorosa, como é que eu consigo mudar isso no meu ambiente familiar, É, para o meu filho? essa pergunta é bem interessante porque o Montessori, ele traz essa visão da criança e muitas metodologias também, como você lida com a criança. Mas ele não traz, muitas vezes, como você cuida dessa criança que virou adulto. E aí, a gente hoje vive num mundo que tem muitos caminhos. Eu adoro fazer terapia. Comecei há muito tempo e continuo. Então, coisas que me ajudaram muito. Isso é pessoal, né? Mas psicólogo, é algo que mudou minha vida. Programação neurolinguística, PNL. Constelação familiar. Eu tenho uma tia que é consteladora e às vezes vem um pepino, né? Surge alguma coisa. Tia, assim, assim, assado, essa emoção não tá indo embora. Vamos olhar para ela.
Constelação. E geralmente aparece quem pra você? Você diz das minhas Da questões? pessoa, geralmente aparece. Então, assim, como eu já fiz muito, né? Eu adoro constelação familiar. Se a gente, É. acho que a gente vai ter que gravar um outro podcast só pra falar de. Eu quero trazer uma pessoa pra falar só de constelação familiar também, que é a Andréia Felício. Eu acredito Aham. muito que o trabalho dela é maravilhoso também. E ela veio com a maternidade, a vida dela pra transformar através da constelação familiar. Ela se encontrou nisso. E a cura da criança interior é isso, é a gente enxergar as pessoas, né, que estão à nossa volta, onde que tá aquela a emoção que você tá sentindo, É. que você tá sentindo, pra trazer pra fora, assim, de uma É. maneira que a gente enxergue quem que tá fazendo esse mal pra gente naquele momento, né? É muito legal. E até você perguntou assim, a quem é que vem? Muitas das minhas coisas vêm do meu pai e da minha mãe. E eu posso dizer que, no geral, eu tive uma boa infância. Tenho 3 irmãos, meus pais são casados até hoje. Eu tive boas condições, mas os meus maiores traumas vieram disso que eu aprendi, disso que eu vivi com o meu pai e com a minha mãe. Então, em muitas terapias que eu fiz, eu fui até essa criança que tinha lá um pai e uma mãe e vi o que aconteceu e ressignifiquei. Então, a constelação familiar, ela é maravilhosa. Me ajudou e me ajuda muito. Um outro que eu estou fazendo agora é a respiração do renascimento. Que legal. Então, hoje no mundo a gente tem várias alternativas, tem várias terapias, tem vários caminhos. Eu não sei qual que é o melhor para cada um, mas eu diria, experimente. Porque eles não são, um não exclui o outro. Eu fazer constelação familiar não exclui a respiração. Eu, Não, eles somam, eles sim. somam. Então, faz um. Eu tenho um compromisso comigo, né? Assim, cuidar de mim, né? Que é a primeira regrinha lá da nossa sala de aula. Todo ano eu faço pelo menos um curso ou alguma terapia para mim. Eu sei que o melhor investimento que eu posso fazer nessa vida é eu me melhorar. Porque isso vai me deixar mais leve e melhor. Então, tem muita coisa. E quando você começa aí, né? Ou para hipnose, PNL, constelação, psicólogo, análise transacional, respiração. Você vai descobrindo pessoas que têm esse mesmo intuito. E você começa a se cercar dessas pessoas que buscam essa transformação. O Germina Brasil, que é esse treinamento que a gente vai dar, nada mais é do que a reunião dessas ferramentas que nos ajudaram. Também uma delas é a CNV, Comunicação Não Violenta, que a gente vai colocar lá 4 dias, junto com pessoas preparadas. Então, vai estar eu como treinador, a Camila Isla e a Isa Minatel. Vai ter também dança, né? A gente, até quem segue meu Instagram vê que tem uma parte Eu do vejo. movimento. Então vai ter dança, que é a Dança Livre A2, do Ravi, aqui de Curitiba. E quem vai fazer essa parte de constelação familiar vai ser a Patrícia E onde que vai Bicudo. ser? Então, nessa casa que eu encontrei, que a pessoa queria alugar para uma escola, essa casa veio com um anexo, veio com uma construção do lado. Eu pensei, isso aqui não é acaso, né? Eu não acredito em Nossa, acaso. sim. E daí a gente fundou Casa da Consciência, que é um espaço terapêutico para o adulto. Então, na Casa da Vida, a gente forma a criança. Na Casa da Consciência, a gente transforma o adulto. Nossa, que maravilhoso, Felipe. É. Precisamos de mais Felipes no mundo fazendo tudo. Porque, graças a Deus que você voltou, né? Porque os franceses já queriam tomar você da gente. E olha, impressionante como teu olho brilha, como você se emociona, como você fala com amor, o quanto você se dedica para esse trabalho. E é isso que é importante, é a gente transformar. É desse tamanho, é você fazendo esse trabalho? Não importa. É o que você está plantando, é o legado que você vai deixar para sua filha. E o quanto ela também vai propagar isso. Meu pai fazia assim. Eu consigo fazer assim hoje, porque eu tive essa herança do meu pai. Sendo assim, fazendo assim. E quando você falou de constelação, toda essa parte de terapia que ajuda a gente a trazer isso à tona, o que, que é o ressignificar? Ressignificar é você dar um novo significado para tudo que você passou. As pessoas falam: "Ai, vamos ressignificar, vamos", e nem para prestar atenção no que é isso de fato. Então eu vivi isso, eu ressignifico, eu trago um novo significado, mas eu aplico. Eu aplico com meu filho. Eu ressignifico aquilo que eu vivi, quebrando esse fluxo, todas as crenças familiares que eu já tive um dia, que eu hoje me bloqueio para não conseguir passar isso, né, para o meu filho.
E eu consigo fazer através de uma meditação, de uma terapia, de uma ajuda. Então, primeiro eu concentro em mim. Na constelação familiar fala muito disso, a ordem sistêmica familiar. Primeiro sou eu, depois o meu relacionamento, depois os filhos. Porque eu primeiro preciso estar bem, a ordem inverte. Ah, não, eu preciso fazer tudo para os meus filhos. Quem muito se doa, aguarda e tem uma expectativa muito grande do outro. E muitas vezes essa expectativa não vem. E aí a pessoa se frustra e aquilo só vai se alimentando de carga, sobrecarga, exaustão. Então a gente primeiro precisa cuidar da gente. Você está certíssimo, eu concordo com tudo que você falou. Maravilhoso. A Hum, gente precisa encerrar, mas eu não queria. Eu não uhum. queria encerrar, eu queria 4 horas de podcast aqui com você. Maravilhoso você ter trazido esse método pra gente, porque é disso que a gente precisa falar, de educação, o que que a gente pode melhorar, como que a gente pode aplicar. E essas dicas que você trouxe da casa, eu já estou até mentalizando aqui o que que eu vou fazer para minha filha. Pegar água, isso é muito importante. Como a gente precisa falar e quantas pessoas precisam estar o tempo todo colocando isso em empresas, né? Falando para os pais, para as pessoas, para em todo momento a gente precisa falar disso. A todo momento, educação nunca é demais. Uhum. Concordo 100%. E a minha frase final, acho que forçando essa ideia, né? É, para mim, o mais importante, a pessoa mais importante é o Felipe. E para você, a pessoa mais importante é você. Então, esse cuidar de si possibilita a gente ter um, muito mais força, muito mais equilíbrio, muito mais amor para cuidar do outro, né? Então, se pudesse deixar um recado final, cuide de si, porque assim você vai ter mais possibilidade, mais força e mais amor para cuidar do outro. Nossa, maravilhoso. Que Deus te abençoe muito, que você consiga fazer esse trabalho e propagar para o mundo o que você veio trazer como sua missão e propósito de vida, onde você se encaixou, onde você se encontrou. Que tudo flua e que seja só para o bem e que faça bem para muitas famílias. É o que eu desejo para você. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Gratidão por esse programa, porque eu amei demais. Gente, e se vocês querem. Onde que a gente te acha, Felipe, nas redes sociais? Fala pra galera. Tem Montessori Brasil no Instagram. Se você escrever Montessori, provavelmente a gente vai aparecer. De lá, você pode ir para o nosso site, que é alma.com.br. Tem o nosso canal no YouTube, que também é Montessori Brasil. A gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 1.000 pessoas. Pode entrar lá no nosso WhatsApp. Está em Curitiba, venha visitar a Casa da Vida, Eu vou. a Casa da Consciência. Manda mensagem para mim, adoro responder. Adoro criar novas conexões, conhecer novas pessoas. Manda mensagem para mim, manda mensagem para Camila, que nem eu falei hoje, o projeto não sou só eu. Então, você é super bem-vindo, super bem-vinda. Se está em Curitiba, passando por Curitiba, venha conhecer a Casa da Vida e falar conosco. Obrigada, Felipe. Obrigada mesmo. Gente, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, deixa aqui nos comentários. E se você também conhece sobre Montessori, vem contribuir aqui com a gente. O que mais a gente quer falar é sobre educação também. E é com amor que a gente transforma o mundo. Muito obrigada, viu? Beijo para todo mundo.